Brasília, direto do Yo Music. Tá rolando showzaço lá fora, a galera tá passando. Quem tá aqui comigo agora é o responsável, Rafael Reisman. A ideia é ser mais uma vez um evento histórico. A gente vai falar, quantos eventos históricos você já fez em Brasília? Foram alguns, né? O primeiro de todos dele, que foi uma loucura, foi o Brasília Music Festival, né? BMF, né? O famoso BMF em 2003. Naquela época eu tinha 29 anos de idade e 20 mil reais no bolso. E eu fiz um evento que custou 10 milhões de reais naquela época. Foi um evento que veio Alanis Morissette, Simply Red, Pretenders, Live, todas as bandas de rock do Brasil. Aquilo lá já foi uma loucura, nem eu sei como que aquele evento saiu. Depois vieram uma sequência de grandes turnês internacionais e o marco também do maior festival de música eletrônica, que foi o Brasília Music Festival Electronic, que foi maior do que os Call Beats na época. Sabe que é esse alarme? Pra banda sair do palco. Eles tinham 20 minutos. Aí, vários projetos que a gente fez em Brasília foram um marco. Eu acho que o Yo, ele vem para mostrar para o Brasil que essa cultura do hip hop, essa cultura urbana estava um pouco largada. Você percebia, se você parar para perceber, o sertanejo ele cresceu, ele saiu do interior e entrou nas grandes cidades, assim como o axé fez isso, mas eles meio que entraram num patamar, não tem como crescer mais, são todos estilos muito grandes, né, e bem explorados, mas o hip hop é uma cultura que está em ascensão. De novo, né, a gente teve um momento hip hop no final dos anos 90 que caiu, né? Eu vou te confessar, eu não sei porque eu nunca fui ligado ao mundo hip hop. Eu me engajei no mundo hip hop fazem 6 meses. O Yo nasceu de um hambúrguer com o Jairo, dono da Baguá, que é até uma pessoa que vale a pena você bater um papo depois. A Baguá Records é hoje uma das maiores gravadoras do Brasil e o Jairo é um amigo antigo, eu sou amigo do pai dele há muitos anos. Cara, aqui a gente tem Câmbio Negro, tem a galera que desmembrou o Câmbio Negro, GOG, X, Jamaica, a galera toda. Inclusive o X tá aqui, né? Vai subir no palco depois de 16 anos. Eu não sei o se X já andou aqui no Minha Brasília e ele tava parado realmente. É um cara que é uma puta voz, é um peso no hip hop. O show dele foi no Credit Car Hall em janeiro de 2000. Ele deu uma entrevista no lançamento do festival. Ele falou assim: eu tô emocionado. Ele chorou porque eu vou subir no palco depois de 16 anos, junto com o GOG. Né? Então o GOG e o X vão estar aqui. Agora você me lembrou, o Câmbio Negro é final dos anos 90, exatamente, com peso na guitarra, com porrada e tal. São o quê? 2 palcos mais 3 palcos? 2 palcos e uma costa. Uma tenda, né? Uma tenda que não é uma tenda, é uma estrutura gigantesca. Não é uma o pessoal tenda. fala, Rafael, você tem que ser megalomaníaco, assim, fazer um cubo. Podia ter 5 metros, precisava pôr 12. Exatamente. Mas sabia que é o meu espaço preferido? Eu a adoro tenda aquilo ali, porque ela não tem teto. E você vai ver as luzes ali, as projeções na parede agora à noite. O público talvez vai ver algumas imagens pela internet. E tem o palco dos duelos, onde estão as seletivas das... A gente fez 5 shows em volta de Brasília, nas cidades satélites, para pincelar novos talentos. Então a gente abriu muito o cenário de Brasília para trazer novos talentos. Esses talentos estão aí nos b-boys, em dança, nos MCs, nas batalhas de MC e novas bandas, que ganhou a Safira, né, por acaso, a filha do Jamaica, que também vai tocar aqui. Então assim, é uma salada que está acontecendo aqui. São os 4 pilares do hip hop que estão aqui dentro, tudo. Sandro Dia, Pedro Barros. Fora a estrutura, ainda tem uma puta estrutura lá atrás para os grafiteiros, que é dos pilares, né? E, mano, um half pipe, que nem sei se chama isso ainda, half pipe. Com uma telona linda atrás, é realmente uma estrutura. E dentro do estádio. Parabéns, velho, do caralho. Valeu. Linda Brasília. Bonita, né? Adorei. Depois eu quero uma entrevista rodando, uma hora dessa. Quem tá aqui comigo é o Jairo Andrade da Baguá Records, que é a maior gravadora de hip hop do Brasil, é isso mesmo? Dizem que é, né? Eu nunca falei isso, mas dizem que é. Acabei de conversar com o Rafael, cara, ele falou que esse monstro que é o Yo surgiu de um sanduba sem querer. Em São Paulo, foi. A gente
jantando ali, comendo um sanduíche ali em São Paulo e conversando sobre outros negócios. E o Rafael falou, pô, e essa cena do rap em Brasília? Eu falei, cara, é o ouro. É o segundo mercado nacional, com potencial para estar de primeiro, batendo de igual com São Paulo. Uma cena que sempre andou independente. Uma cena que sempre correu por fora e sempre deu certo. Então Brasília, sim, representa muito. Eu sou do Cerrado, cresci no Cerrado. Cresci andando na Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, sou de Goiânia. E sempre quis fazer alguma coisa aqui. Então a gente preferiu fazer de Brasília pro Brasil do que de algum lugar para Brasília. É verdade que nego deu uma tretada assim, do tipo, pô, por que esse festival desse tamanho em Brasília? De repente tem muita gente que não entende a cena do hip hop aqui. Claro. Na verdade, cada um defende seu estado, né? E eles estão certos. Então, quem é fã do hip hop, quem leva a vida dentro do rap, ele quer ter um evento desse porte na sua cidade. Então é normal as reivindicações de por que fazer em Brasília. Deu sim vários bafafás de pessoas de outros estados reivindicando, mas nós vamos chegar em outros estados também. Ano que vem a gente já está programando já o de São Paulo, de Brasília também. Então acho que é um começo de uma história, as pessoas vão ter que entender que é um processo. Começamos e acaba aqui, que tem muita gente, por exemplo, aqui em Brasília, falando de mercado, eu falei isso com o Rafael também, e aqui na Brasília já andou o Jamaica, já andou o X. Cara, no final dos anos 90 era Câmbio Negro e Racionais. É isso, Câmbio Negro foi uma... Primeiro de tudo, assim, pra mim, só de ter conseguido ter o X nesse festival, com todo respeito a todos os artistas, assim, mas assim, foi como diz aquele ditado, né, a cereja do bolo, porque moralmente, pra mim mesmo, como público, ter o X aqui foi, assim, uma honra máxima, né? Então, assim, é um cara que eu me inspirei muito, o Câmbio Negro eu vi tudo a vida inteira, vários artistas da gravadora começaram ouvindo do Câmbio Negro, inclusive DBS. E ter um cara desse porte aqui, que entendeu, que comprou nossa briga e falou, caralho, vou confiar em vocês, vamos fazer. Sempre acreditei que o rap sairia das comunidades, sairia das favelas do Brasil para um Brasil geral. Nós não podemos ter rótulos. Se o playboy quer ouvir o som, se ele é playboy ou se ele é favela, é um problema dele. Mas se ele quiser ouvir o rap, na minha opinião, ele é bem-vindo, certo? Então, assim, não tem escrito que você tem que ser negro, branco, pobre ou rico. Apesar de que tem um gueto ou outro que não gosta, né? Uhum. Eu, particularmente, não tenho tempo para poder preocupar com esse tipo de gente, certo? Eu acredito, né, que cada um tem sua defesa. Então, eu respeito quem é daquele jeito, entendeu? Mas eu não tenho tempo para poder ficar na lamentação. Nós estamos num país que se não trabalhar e não rebolar, não paga a conta de casa. O que atrapalha muito o rap é a questão de todo mundo querer julgar. É muito julgamento, preconceito, né? Julgamento. Sendo que são pessoas que brigam contra o preconceito, mas ao mesmo tempo algumas são preconceituosas. Que não entendem que estão atrasando o próprio lado dela, o próprio lado do movimento. Que é um prazer maior. Sem contar que tem muita treta interna também. Muita treta interna. Embora hoje existiu muita treta interna sempre a vida inteira, mas as bandas estão amadurecendo, os rappers estão amadurecendo, fora os que já são os mestres que nós temos, que já entenderam que não, então os caras estão querendo viver tranquilo, trabalhar, viver dignamente o seu trabalho e não estão tendo tempo também para poder ficar debatendo tanto. Todo mundo focado, todo mundo trabalhando, os caras tudo fazem show no final de semana, alimentam, quantas pessoas que esses caras empregam? Cada banda que sai, imagina quantas pessoas que está empregando ali, que tem família, que tem tudo, e viajando, e gerando turismo, os hotéis lotados, gerando, enfim, consumindo a nossa cultura. Bacana, e obrigado por ter escolhido Brasília. Pô, irmão, Brasília foi a cara, é a cara do evento. Ele vai parecer a cara de outros lugares também, mas assim, ele tinha que nascer aqui. Então, assim, a gente faríamos tudo de novo. Entendeu? Jamais pensamos, não, vou fazer ali, não. Brasília. Acho que a cidade acolheu o evento. A proporção de pessoas que acolheram e que torceram era infinitamente maior do que alguns que às vezes tentaram polemizar ou tumultuar, enfim. Até papagaio fala, então imagina tanta gente que torce a favor, tem a parcela menor que torce contra, mas a nossa única resposta é o que está aqui, é o trabalho. Mostrar com o trabalho que o rap tem força, que o rap emprega, que o rap gera resultado, que o rap vende bilhete,
Enquanto eu respirar, irmão, uma coisa eu tenho certeza. Todos os motivos pra desistir eu já tive. Se eu não desistir, enquanto eu respirar, eu tô aqui no rap. Como é que eu faço pra ter um boné desse aí? Vou mandar te entregar, sem dúvida. Faço questão de te mandar um kit, meu mano. Valeu demais, meu Pô, velho. só agradeço. Obrigado mesmo. Só agradeço pela força. Brigadaço. Tamo junto. Minha Brasília no Yo Music. Tô aqui com o secretário de Turismo, Jaime Recena. E Brasília tá se tornando, já é capital do rock, já é capital do sertanejo, né? Tem gente que diz também. E agora é capital do hip hop, né? Não, eu descobri isso recentemente. Primeiro, mais uma vez, um prazer estar aqui no programa com vocês. Cara, eu descobri agora, né? Eu tava numa conversa que tive com o Rafael Reisman e com o Gustavo Sá, que são dois produtores das cidades. Um que, né, criou o Brasília Music Festival, que foi um festival que marcou uma geração. O Gustavo, que faz aí o Porão do Rock há muitos anos. Quase 20 anos. E que fica aí mantendo essa bandeira de que Brasília é a capital do rock. E aí, para minha surpresa, nesse nosso primeiro encontro, quando eles estavam apresentando o projeto do Yo Music, Brasília é o segundo maior mercado do país nesse segmento. E aí eles tiveram a ideia de criar o maior festival de hip hop do Brasil em Brasília. E aí, para nossa surpresa, o festival já é o maior da América Latina. O Rafael estava me contando isso hoje e tá belíssimo, assim como tudo que os dois se envolvem. O festival tá muito bacana, essa ideia de trazer nossos esportistas, skatistas, para colocar esse half pipe atrás do palco, enquanto Você anda de estão skate, ali. não? Não, eu não ando não, meu irmão anda, meu irmão é surfista e skatista, eu fico olhando, eu gosto de olhar, eu jogo bola, mas foi muito legal essa ideia e trazendo gente do ícone internacional do skate, 3 palcos. Internacional não, só os 3 melhores do mundo. 3 melhores do mundo, cara, pô, Só eles, né? mas não precisa dizer mais nada, né, cara, muito legal mesmo. Cara, eu vou ser repetitivo, porque eu já gravei aqui, falei isso, é um monstro essa estrutura, né? É uma coisa gigantesca. E eu sou louco por Brasília. E o fato da gente ter o estádio como um cenário natural é maravilhoso isso, porque a gente tira também, chama a imprensa do Brasil inteiro para olhar para Brasília e tira a coisa ruim que Brasília carrega, inevitavelmente. É inevitável, a gente nunca vai se livrar disso, da capital da política. Mas é bom que as pessoas olhem e vejam, cara, Brasília tem outra coisa também. É legal isso que você falou, porque eu sempre costumo dizer que assim, o nosso maior desafio na Secretaria de Turismo é mostrar a Brasília que vai além da esplanada dos ministérios e do Congresso Nacional. Essa Brasília que eu, você, quem está nos vendo agora, essa Brasília que a gente conhece. Cara, e essa Brasília é o terceiro polo gastronômico do país, é a Brasília dos festivais, né, de música. Você tem aí festival de sertanejo, como você citou, você tem festivais de rock, agora o festival do hip hop, e você tem um estádio que a gente está cada vez mais buscando dar uma utilidade para ele. Foi um estádio que, na minha concepção, não era necessário se gastar tanto dinheiro público como foi gasto para construir um estádio desse tamanho, mas enfim, acho que essa é uma discussão que já ficou no passado. Nós, quando assumimos no ano de 2015, o estádio já estava aí, já estava construído e já estava pago. Então agora cabe a gente dar um uso para esse estádio. E ele tem sido utilizado tanto dentro quanto fora. Já tivemos aqui eventos de sertanejo, com gravação de DVD, com estádio no fundo. Hoje estamos aqui com hip hop, amanhã tem jogo de vôlei dentro do estádio. Então assim, a gente está intensificando essa agenda para que esse equipamento, que foi um equipamento construído com dinheiro do brasiliense, possa também dar retorno ao brasiliense. E a gente está encontrando essa maneira através dos eventos culturais, e aí, enfim, tem sempre trazido muita gente para frequentar todos os eventos de todas as vertentes musicais que acontecem aqui. O nosso maior desafio é mostrar a Brasília que as pessoas não conhecem. De quem é daqui, né? Essa Brasília que a gente está aqui. Pois é, então, assim, essa Brasília que a gente quer mostrar, pô, a Brasília que tem mais de 70 parques urbanos, Brasília que tem um parque da cidade que é o maior parque urbano da América Latina, Brasília que é uma cidade patrimônio cultural da humanidade, uma cidade que teve limpa, organizada, o céu é maravilhoso, o horizonte é maravilhoso. Assim, a gente podia ficar aqui o programa inteiro falando das qualidades de Brasília, porque somos apaixonados pela cidade. Agora, esse é um desafio e a gente está aqui para trabalhar, e é com a ajuda de programas como o seu, de pessoas que têm essa visão, que querem também compartilhar desse sentimento de mostrar essa outra cidade que a gente conhece, que a gente vai conseguir mudar um pouco essa imagem, esse estigma que a nossa cidade tem. Cara, bacana. Obrigado por ter participado. Eu acredito que Brasília é uma cidade visitável pelo simples fato de existir, porque ela é a capital. Fora isso, ela é visitável porque ela é linda
linda arquitetonicamente, linda o traço, é visitável porque a natureza aqui é linda, né? A gente devia ter um circuito IP para as pessoas verem o que é uma cidade florida, de verdade. E cara, obrigado por assumir esse risco. Eu acho que assim, uma coisa muito legal que a nossa cidade tem, cara, é a diversidade. Diversidade cultural, de música, de estilos, de jeitos, de tudo, né? A gente tem aqui pessoas que vieram do Brasil inteiro para construir a capital do nosso país. A gente tem a mistura de ritmos, a gente tem a mistura de pessoas, de características, a gente tem representações do mundo inteiro. Então, assim, essa diversidade que a nossa cidade tem é uma característica muito bacana, marcante, assim, que é todas as pessoas quando visitam a cidade sentem essa presença. Eu acho muito legal isso. Valeu. Gog, Brasília é a capital do hip hop? Então, Brasília... São Paulo é o berço, Brasília está embalando a criança, né? Fez a criança crescer. Com todo respeito a São Paulo é uma cidade maravilhosa, um movimento maravilhoso. Cresci muito, né? E aprendi muito com São Paulo. Mas o DF, ele tem sempre contribuído, né, de uma forma marcante para o hip hop brasileiro. Arriscaria-se dizer que o DF, Brasília, a grande Brasília e São Paulo são assim quase que mentores intelectuais, né, os primeiros pensadores dessa estratégia de ocupação de mentes, de territórios através do hip hop. E hoje o Brasil é um imenso celeiro, né? O hip hop é a música mais tocada, mais executada no planeta. E nos anos 80, ali no início do hip hop, a gente pensava, será que tem alguém do outro lado ali que pensa igual a gente? Então a gente sonhou isso, sabe? O hip hop é uma pátria parida por nós, sabe? É algo que a gente sempre sonhou. E hoje aqui o Yo Music, essa estação, né? Hoje isso aqui não é o hip hop só, mas é uma estação. O hip hop é uma grande locomotiva que caminha por vários territórios. E hoje nessa estação Yo Music aqui, a gente está muito feliz, muito emocionado. Estava conversando com o X Câmbio Negro agora há pouco. Nós temos daqui a pouco também uma apresentação histórica. O X sobe ao palco depois de 16 anos. Né? Exatamente no dia 2 de janeiro de 2000 foi a última apresentação do Alexandre, do X Câmbio Negro. E então, quer dizer, tudo muito marcante, essa estrutura, sabe? Você algum dia imaginou que Brasília ia receber isso aqui, usando um monumento da cidade como cenário? Enfim, você conseguiu lá atrás, nos anos 90. Olha, sabe aquela cena, o concreto já rachou Brasília. Então tem muito de Plebe Hood aqui, eu lembro, né, dessa coisa da estrutura, do concreto, e a gente desafiando isso aqui. Olha, por exemplo, o avião é uma grande invenção. O problema é que não tem avião para todo mundo, né, para pegar. Da mesma forma que essa estrutura aqui é uma grande estrutura, e a gente só vem aqui assim, como um território negro, periférico, dizer, isso aqui é nosso por direito, nosso por recurso. E muitas pessoas não entendem isso. O processo de autovalorização é muito lento para nós periféricos, para negros e negras. Então, o capitalismo é um gigante, que ele cria um gigante para te dar para passar para você uma noção de que aquela realidade é a realidade, que aquilo ali não pode ser derrubado, que aquilo ali não pode ser transformado. E o hip hop vem ao longo dessas 3 décadas dizendo, olha, nós podemos sim. Nós somos, hoje nós somos centro do hip hop, porque nós somos o centro dos problemas, mas também somos o centro das soluções. É louco. Olha a grande descoberta que o hip hop passa para os moleques na quebrada. Olha, jamais existiu um escravo africano. Como assim, Gog? Mas os livros me contaram que existiram escravos africanos. Não, existiram africanos escravizados. Ah, Gog, e o encontro cultural é importante? É importante. Mas a cultura do encontro é bem mais importante. Então, quer dizer, isso é revolução, né? A gente está virando de cabeça para baixo o bagulho e colocando a ideia forte. É isso. Dentro dessa Brasília louca aqui, ó, é bom conversar sobre Brasília. Eu amo Brasília. Eu costumo dizer para as pessoas que Brasília é a cidade menos poluída nos finais de semana, né? Quando os outros estados recebem nos seus estados os políticos que eles mandaram para cá. Dos 513, nós temos 8 deputados e temos 2 senadores. Então nós estamos com 10 de culpa, mas são 513 com mais 81, faz a conta aí, né? Então Brasília é uma cidade iluminada sim, sabe? Agora, é preciso um outro plano, sabe? Além das asas do avião. Nós temos hoje mais de 3 milhões de pessoas. Brasília, que essa Brasília aqui, que as pessoas pensam, ela chega ali a 1 milhão de habitantes, né? Mas nós já temos aí quase 4, né? Pelas cidades satélites, pelas cidades da grande Brasília. Eu não gosto de chamar o entorno parece que é algo que incomoda, algo que está fora, né? Então Lago Azul, Céu Azul, Pacaembu, Cruzeiro do Sul, Eval, Pedregal, é tudo quebrada nossa, Águas Lindas, Almécigas, todas essas regiões aí, Mestre Darmas. Então, mano, Brasília é muito mais do que as pessoas projetaram e do que as pessoas pensam dela. Então eu tenho muito orgulho de ter
em 93, quando eu escrevo Brasília e Periferia, foram 83 quebradas, né? Elas nunca tinham sido cantadas, elas tinham sido contadas nas crônicas policiais. Então, quantas vezes eu cheguei em São Paulo e outros estados, e as pessoas chegavam, Bob, eu sou da Ceilândia, mano, ó, mudei da Ceilândia, vim pra cá, ou tive um problema, eu tive que vir pra cá de uma forma para o trabalho. Mano, eu chorei, mano, quando eu vi, pô, sabe, quando eu vi ali você falando o nome da Ceilândia, quando eu vi o nome das quebradas, eu me vi em Brasília estando em São Paulo. Ou seja, o rap é uma embaixada nossa. Onde você vai, né, o território é seu. Então hoje aqui é periferia, mano. Não importa que aqui seja o centro da cidade. Hoje aqui é periferia. Hoje a periferia aqui é a maioria. E falou e valeu. Mas quando chega numa ideia, né, para entrar aqui na Brasília, nós trocar uma ideia, a gente vê com o maior carinho, não tem, sabe, não tem por que não estar aqui. Ou seja, nós temos que reivindicar um título de território negro, de território periférico. A gente tem que pegar e falar, olha, você sempre nos machucou, então o que você quer conversar com nós? É difícil. Para mim, eu encaro com bastante naturalidade, olhando para o lado quem está comigo e olhando de frente quem é oposição a nós. Eu acho que isso falta um pouco à música brasileira, porque a arte pela arte é algo muito lindo, mas eu trabalho com arte que transforma. Velho, valeu demais, Demais, irmão. Isso aí, Gog. Valeu, gente. Um abraço.